Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui a nossa aula de quinta, né? Mas aí eu quero, primeiramente, tem três questões que eu liberei para vocês, elas estão acima do link da aula de hoje. Então, se você não fez ou não tentou fazer essas questões, pare aqui, dá um pause aqui no vídeo, na videoaula, e vai tentar fazer as três questões, tá? Porque a aula de hoje vai ser vou resolver essas três questões que eu deixei para vocês. Então, primeiro tente fazer essas três questões, depois vocês voltam aqui e venham assistir a aula, ok? Então vamos nós aqui. Essa aqui é a primeira questão que eu botei lá para vocês. É o seguinte: implemente o programa que recebe em números do usuário, tá? Sendo que a gente será informado. Ou seja, por exemplo, aqui eu tô dizendo que o usuário vai informar quatro números, tá? E ele vai passar os quatro números. No caso aqui, apesar de estar numa linha só, tá, pessoal? Eu tenho uma linha só para questão de organização, tá? Para não ficar uma na linha, uma debaixo da outra, mas você vai receber um número por vez, tá? Vai receber o 3, depois vai receber o 7, 8, 14, assim sucessivamente. Botei numa linha só por questão de organização, ok? Beleza, o que que ele quer que você calcule? Vai calcular um somatório, tá? Um somatório que vai ser o seguinte. Se o número for par, tá? Se o número for par, deixa eu saber o nome dessa... soma par incrementa ímpar, tá? Então, se o número for par, some esse número no somatório, tá? Se o número for ímpar, decremente. Por exemplo, deixa eu aumentar aqui. Esse meu exemplozinho aqui, ó, o valor, na verdade, né, o número que eu estou recebendo, 3, 7, 8, 12, né? Esse meu somatório, né? Ele teria o seguinte, ó, se o número for par, você vai somar. Então, 8 de fato eu vou somar. O 14 de fato eu vou somar. Okay? Os números ímpares eu vou decrementar, ou seja, na verdade vai ser menos 3, né? E menos 7. Ok? Então, quando o número for ímpar, eu vou decrementar. Quando o número for par, eu vou somar. Ok, pessoal? Então, vamos nós aqui, ó. Primeiramente, eu vou receber esse número n, tá? Essa questão aqui é bem semelhante, né? Opa, ainda não, foi mal. Eu vou receber esse número n. Até falei na aula de quarta, né? De hoje. E a maioria das questões com for vai ter essa situação, esse cenário que eu vou estar te passando quantas vezes esse for vai se repetir. Nesse caso aqui, essa quantidade de repetição do for é exatamente quantos números eu vou receber, porque a repetição vai ser basicamente eu estar recebendo, né, esse número um por vez que o usuário vai estar me passando. Okay? Então, a repetição aqui vai ser nada mais do que estar recebendo esse número. Okay? Então, essa quantidade de repetição representa a quantidade de números. Então, nesse caso específico, né, eu vou fazer int i começando de 1, okay? A variável de interação, enquanto o i for menor ou igual a n, e o i vai sendo incrementado. Okay? Então, o que, que eu vou fazer? É uma variável somatória em números inteiros, então a variável somatória, o soma só, chama só de soma, tá? Começa de zero. Porque exatamente dentro do for, o que, que eu vou querer fazer? Eu vou querer que soma vem receber o valor de soma mais, né, esse valor que eu acabei de receber. A gente fez umas questões, né, com, com somando vários números que de entrada, tá certo? Okay? Então começa de zero, porque na primeira vez que executa essa linha, eu quero que seja soma tenha zero, para ser zero mais o primeiro valor que foi informado para guardar de soma. A partir do segundo número, soma vai ter os números anteriores que foram informados. Tá? E aí eu vou somar com o número atual e guardar dentro de própria soma. Okay? Tem um link aí, até eu botei lá o link falando um pouco sobre essas variáveis somatórias, sobre incremento e decremento. A gente já viu em sala, mas eu botei um conteúdo aí explicando sobre essas variáveis somatório e incremento e decremento, ok? Só que nessa questão de soma, tá, pessoal? Nas questões que nós fizemos anteriormente, era só isso daqui, tá? Aí no final eu mandar imprimir a variável soma, ok? Só que aqui, né, aqui tem uma diferença, né? Deixa eu botar a variável soma. Qual a diferença? Ele para o seguinte, ó, se o número for par, eu vou somar. E de fato, né? Aqui eu já estou somando. Mas eu só vou fazer essa soma se o número informado, né? Se ele for par, ou seja, se num percente 2 for igual a zero. Aí eu vou somar esse cara.
Eita aqui. E ele fala, se o número for ímpar, né? Ou seja, se não desse F aqui for ímpar, eu vou decrementar. Ou seja, a soma vai ser igual a soma menos número. Entendeu, pessoal? Bastante essa questão para a gente ter essa situação, tá? Essa situação. Então, basicamente é isso aqui, tá? Ou seja, o valor será incrementado, né? Ó, se o valor for par, e se for ímpar, será decrementado. E essa questão aqui é soma par, decrementa ímpar, ok, pessoal? E é isso, tá? Essa questão é isso daqui. Ok? Repare que dentro do for eu já estou colocando condições, tá? Ou seja, para que o valor que eu estou recebendo ele vai ter ações diferentes, ou seja, eu vou tomar ações diferentes de acordo com o valor que eu estou recebendo. Ok? Beleza? Essa próxima questão, que é soma no intervalo, tá? Essa questão soma no intervalo. Então, o que, que ele está querendo dizer? Lê do usuário dois valores inteiros, eu vou chamar aqui de inferior e superior. Na verdade, eu vou estar recebendo, tá, pessoal, um intervalo, tá? Chamar aqui de info e sup. Dois valores inteiros, tá? Por exemplo, pode ser 5 e 12, tá? Ou 2 e 9, tá? E o que eu estou querendo que vocês façam aqui? Ao receber esse intervalo, esses dois valores, tá, pessoal? Eu quero que vocês venham somar os números inteiros, tá? Os números inteiros nesse intervalo fechado, tá? Ou seja, nesse meu caso aqui, ó, nesse intervalo fechado de 5 a 12, vai ser 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11 mais 12. Okay? Nesse outro exemplo aqui no intervalo, né, que é de 2 até 9, tá? 2 mais 3 mais 4 mais 5 6 mais 7 mais 8 mais 9. Ok, pessoal? Então é isso. A gente vai receber esses dois valores. Nesse meu exemplo aqui, de 1 a 9, né? Então vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4. Bom, até 9. E vai imprimir esse resultado. Ok, pessoal? Bom, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou criar duas variáveis que eu vou chamar de info e insup, né? Inferior e superior, né? Vou estar recebendo esses casos, tá? Apesar daqui estar em linhas diferentes, tá? Tá aqui, vou botar em linhas diferentes. Inferior, tá? E depois eu vou receber o superior. Depois vai até mudar a entrada aqui, tá, pessoal? A entrada aqui vai ter um pouco diferente quando vocês estiverem fazendo com a correção, mas aí vocês têm condições aí de fazer essas mudanças, tá? Então, vamos lá. Então, o que que eu preciso somar? Essa minha soma vai ser diferente, né? Ou seja, eu vou começar de inferior, depois eu vou somar com inferior mais um, né? Eu vou até botar em parênteses aqui, tá? Inferior mais um. Nesse meu exemplo aqui de baixo, ó, começa de 5, é inferior. O próximo é inferior mais um, tá? Eu vou somar. E qual o próximo? Esse cara aqui, né? Mais um. Então vai ficar, na verdade, inferior mais 2, né? E assim sucessivamente, né? Então, se a gente chamar, né, uma variável i, começando ela de inferior, e a cada repetição eu incrementar a variável i, né? Na próxima vez a variável i, quando eu incrementar, né? Fazer i mais, o valor dela vai ser inferior mais um, tá? Quando eu incrementar essa variável aí de novo, o valor dela vai ser inferior, né? Mais 2, né? Okay? É exatamente esse valor que está aqui, ó. Tá? E se eu repetir esse processo, né? E novamente incrementar a variável i, tá? Ela vai ter o inferior mais 3. E assim sucessivamente, né? Em outras palavras, eu vou pegar o meu for, minha repetição aqui como for, só que a minha variável de repetição eu não vou mais começar de 1, porque agora essa variável de repetição ela não vai mais representar a quantidade de repetições ou a posição com os números que eu estou recebendo. Ela vai representar um intervalo, números no intervalo, de inferior a superior. Então, começo ela de inferior, tá? Passo, digo que eu vou repetir isso enquanto ela for menor ou igual a superior, e incremento i. Consequentemente, com essa configuração do meu for,
O i vai começar de info, a primeira repetição, depois vai incrementar em mais mais. Então, o i, quando incrementar em mais mais, o valor dele vai ser info mais 1, né? Finaliza a repetição, incremento i, vai para info mais 1, né? Que fica info mais 2, né? I mais fica info mais 2. E assim sucessivamente. Isso ele vai ficar repetindo, né? Até que em uma determinada repetição, esse info mais um valor, né? Ou esse valor de vai chegar igual a super. Que o inferior sempre vai ser menor que o superior. Como eu estou sempre incrementando o i, e ele está sempre, na verdade, recebendo uma unidade, ou seja, vai ser info mais algum valor, né? Vai chegar um ponto que ele vai ser igual a super. E quando ele superar super, né, que é a minha condição para que o for continue repetindo, é quando ele for menor ou igual a super, né? Quando ele superar, ele para. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Bom, de novo vai ser uma variável, uma questão de somatório, tá? Então, criar minha variável soma, inicializando em zero. E essa variável soma, ela vai receber soma mais o valor de i. Só isso, professor. Só isso. Tá? A diferença aqui, ou o x da questão, né? Essa questão, né? É a configuração que eu botei na variável de interação do for, tá, pessoal? Porque agora essa variável de interação não representa mais a posição que os números que eu estou recebendo, não representa mais quantas vezes esse cara. Agora essa variável de interação representa números no intervalo, né? Inferior a super. E essa variável i a cada repetição vai estar assumindo um desses valores inteiros, entre infra e super. E a questão pede exatamente para eu somar esses caras, tá? Chef, e eu vou imprimir a variável soma. Bom, e para fechar aqui, pessoal, acho que eu já falei isso, mas eu vou reforçar. Esse meu for aqui, como ele só tem uma linha de execução, ó, só tem uma linha dentro dele, eu posso ou não colocar a chave, tá? Posso deixar esse for assim, eu posso deixar esse aqui na mesma linha, tá? Espaço em branco é porque eu gosto, tá? Mas não precisa nem ter esse espaço em branco, tá? Então, nesse caso aqui, o que o for vai repetir é apenas uma linha, como esse caso aqui, as chaves são opcionais, tá, pessoal? Você pode também ter deixado esse for dessa forma aqui, ó. Ok? Tudo numa linha só. E só vale se o que vai ser repetido no for só tem uma linha, como esse caso aqui. Ok? Próxima questão. Eu chamei aqui de multiplicação, ordem invertida. Essa é a questão mais complicada, né, dessas três, né? Mais uma vez eu criei uma forma maluca aqui, tá, pessoal? Então, a seguinte fórmula é a seguinte. Essa aqui é até mais simples que aquela forma maluca que eu criei, né? Basicamente, a gente vai receber, de novo, uma lista de N números, tá? A gente vai receber o A1. Só lembrando, essa lista é só o conceito que eu quero que vocês entendam, tá? Você vai receber o primeiro número, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ou seja, o primeiro eu chamo de A1, o segundo eu chamo de A2, o terceiro eu chamo de A3, e assim sucessivamente, até o último número, que é o enésimo número, que é o AN, tá? Só. Então, eu vou estar recebendo esse número um de cada vez. E o que ele quer que a gente faça? Aplique essa fórmula, ou seja, quando eu receber o primeiro número, eu vou multiplicar por n. Tá? Quando eu receber o segundo número, eu vou multiplicar por n menos 1. Quando eu receber o terceiro número, eu vou multiplicar por n menos 2. E assim sucessivamente. Qual é o padrão aqui? É esse n, tá? Então, até um exemplo que eu botei aqui, ó. Para n igual a 5, e os números são 8, 2, 9, 3, 7. Então, como é que vai ser essa fórmula? 8 vezes 5. O primeiro número eu vou multiplicar por 5. O segundo número, que é 2, eu vou multiplicar por 4. O terceiro número, que é 9, eu vou multiplicar por 3. O quarto número, que é 3, eu vou multiplicar por 2. E o quinto número, que é 7, eu vou multiplicar por 1. Tá? Então, repare que aqui eu não estou multiplicando o número pela sua posição. Né? O A1 vezes 1, mais o A2 vezes 2, mais o A3 vezes 3, mais o A4 vezes 4. Não. Eu estou multiplicando pela posição inversa. Tá? O A1 multiplica por N, o A2 multiplica por N menos 1, e assim sucessivamente. Beleza? Vamos nós aqui. Por isso que eu chamei de multiplicação de ordem inversa. Tá? Bom, o primeiro número que a gente vai receber é o N, né? Só ver aqui que está. É o N, valor de N, que vai representar a quantidade de números, né, que eu irei receber. N. Então vamos lá, recebi N. E aí vamos lá, como é que eu vou definir essa minha fórmula? Vou criar aqui a minha fórmula aqui, tá? A minha variável f de fórmula. Como aqui é só multiplicação por números inteiros, então vai ser, a fórmula pode ser inteira, tá? Vamos lá, ó.
Eu vou até fazer o seguinte, ó. Essa fórmula, inicialmente, a receber, vou chamar de A1 vezes N, né? Ok? Essa fórmula depois vai receber mais igual, né? Ou seja, esse mais igual F é igual a F mais um valor, e esse novo valor vai ser o A2 vezes N menos 1, né? N menos 1. Ok? Depois o F vai mais igual, né? Ou seja, vai ser F igual a F mais o A3 multiplicado por N menos 2, tá? Exatamente como está aqui na fórmula aqui, ó. N menos 2. E de novo, e se eu continuar, ó, o F vai ser mais igual ao A4 vezes, né, o N menos 3. Okay? Então aqui, ó, se a gente observar bem, isso ele vai fazendo, até, não sei se eu botei até a última fórmula, deixa eu ver aqui. Se eu botei aqui. Tá aqui, ó. Até, né, o AN, assim, três pontinhos aqui, ó, pontinho, pontinho. Se eu continuar isso daqui, eu vou fazer até F igual a N vezes, né, no caso aqui vai ser vezes 1, né. Repara, o N, cada vez que eu estiver decrementando, N menos 1, N menos 2, N menos 3, vai chegar a um ponto que se vai ser 1, tá? Bom, o que eu quero que a gente enxergue aqui, tá, pessoal? E a minha variável de interação, quando eu for utilizar aqui o for, né, ó, observar bem a nossa variável de interação ali, normalmente ela era assim, né? E, né? Para receber N números, né? Okay? Vai recebendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Okay? Só que nesse caso, tá? Só nesse caso, eu preciso que a minha variável de interação, ela tá fazendo, porque se for repita N vezes, né? Porque eu vou receber exatamente N números, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu chamar aqui o int aí, por exemplo. Então, scanf, por exemplo, ok? Então aqui, por exemplo, se eu fosse só somar, tá? Mais igual, né? Aí, seria isso daqui, ó. Ou só somar. Se fosse essa variável, seria só somar todos os valores. É isso daqui, ok? Então, a minha variável i não necessariamente precisa ter os valores que representem a posição do número, né? Opa, botou variável i, né? Int igual a 1. Ou seja, quando eu receber o primeiro número, a variável i não precisa ter o valor 1. E, na verdade, eu só preciso garantir que esse for se repita N vezes, tá? Então, eu poderia muito bem fazer, por exemplo, que é o i começando de 0, tá? Mas eu precisaria mudar essa configuração aqui para se repetir N vezes. Por exemplo, i menor do que N. Ou eu fazer, né, o i começando de 10, né? Aí eu preciso colocar alguma configuração aqui no caso o n, né, ele venha se repetir n vezes, né? Então faço i menor igual a n mais 10, tá? Ok, pessoal? Então repare que aí o valor do i, nesse caso, para esse exemplo aqui, se eu quiser só somar, tá, os valores que eu estou recebendo, o valor do i não precisa necessariamente começar de 1. Só preciso garantir que essa configuração que eu botei do for se repita n vezes. Já que o i não está participando aqui da minha fórmula, porque eu estou apenas somando os valores que eu estou recebendo. Então, o i poderia ser qualquer valor, desde que eu garanto que ele se repita, o for se repita n vezes, ok? Beleza, pessoal? Então, nesse caso, o valor de i não seria relevante, tá? Mas, repetindo, estou sendo enfático, desde que o for garanta que o for venha se repetir em vezes, tá? Consequentemente, nessa minha fórmula aqui, tá, pessoal? Eu posso fazer com que o i venha me ajudar na fórmula. Porque se eu observar bem, ó, primeiro eu vou multiplicar o primeiro número por n. Depois eu vou multiplicar o segundo número por n. Assim, a pessoa tem A1, A2 aqui. Poderia ser o AI, tá, pessoal? A mesma variável, tá? Por exemplo, essa minha variável está lá no for. Opa, só que entre essa linha vai ter o scan, tá? Então, se a gente observar bem esse cara aqui, ó, n-1, n-2, n-3, tá? Eu poderia substituir isso daqui pelo i, começando de n, e aí eu poderia substituir aqui, ó. Tá? Repare que esse daqui, eu não fiz nada, tá? Eu fiz o i ser igual a n e botei substituir aqui. É a mesma coisa se tivesse o n aqui, tá? Não tem nada.
Só que se eu fizer isso daqui, ó, i menos menos, só lembrando que esse i menos menos é i igual a i menos 1, tá? Decrementando. Como o i começou de n, no que eu fiz o i menos menos, isso daqui, o i menos menos, ficou igual a i menos 1. Então, eu poderia substituir esse cara aqui por i, tá? Só lembrando, ó, o i começou de n, aí depois eu fiz o i menos menos, ou seja, o i decrementou em uma unidade. Então, o i ficou com o valor n menos 1. Então, substituir aqui. Então, eu repetir esse processo aqui, ó, i menos menos. Então, como o i começou de n e eu decrementei o i uma vez e duas, na verdade, o valor de i vai ter o valor n menos 2. Então, eu poderia substituir n menos 2 por i aqui, ó. E se eu ficar repetindo isso, né, eu posso substituir esses caras pelo i, ok? E esse decremento que eu faço no valor do i vai chegar a um ponto, vai chegar em algum ponto, né? E quando eu decrementar o i, ele vai ter o valor 1, tá? Que vai ser a última coisa que eu quero fazer. Então, se a gente pegar tudo isso daqui, ó, que eu fiz, né? A gente pode muito bem configurar o meu for para que o valor do i tenha esse comportamento, né? Ou seja, no meu for eu fazer ele começando de n, e a cada repetição, ao final de cada repetição, não venha incrementar, mas eu venha decrementar, ou seja, i menos menos. E a condição é que isso se repita enquanto o i for maior ou igual a 1, tá? Porque exatamente como eu estou decrementando o i, vai chegar um ponto que ele vai ser, por exemplo, zero, né? Que é o momento que eu quero que pare, né? E qual a condição que eu quero que continue? Enquanto o i for maior ou igual a 1, tá? É exatamente que ele vai continuar tendo os valores que eu quero. E aí, na minha fórmula, eu só faço isso daqui, ó. Vezes o i. Ok, pessoal? Agora eu fiz com que o meu i tenha um valor que vá me ajudar na execução da minha fórmula. Ok, pessoal? E aí, no final, eu faço printf somando, somando, ok, pessoal? Somando a fórmula. Beleza? Então, essa daqui, eu acho que é o primeiro exemplo que a gente faz com a variável, o laço, né, o for, a variável interação, ele recebe, ele decrementando, né? Ou seja, começando de um valor e diminuindo, decrementando, que é esse menos menos, ok? Bom, outra coisa que eu deixei para vocês, tá, pessoal? Deixa eu só ver aqui se tá. Realmente eu deixei só um minutinho. E aqui tá, pessoal. Tá lá. É um texto explicando sobre o loop finito. Eu vou até finalizar só explicando um pouco sobre loop infinito, que é situações que o for entra no loop infinito, tá, pessoal? E a loop finito, professor, é quando o for ele não vai parar nunca, tá? Isso é um erro de programação, tá, pessoal? Nunca vai querer que o for entre no loop finito. Eu vou mostrar aqui umas situações que o for vai estar no loop finito, tá? Por exemplo, se eu começar o for de 1 e ao final de cada repetição, incrementar o for, incrementar o i, tá? Mas a minha condição é, enquanto o i for maior ou igual a zero, aí ó, que zero, perdão, repare, ele começa de 1 e eu estou incrementando ele, ou seja, ele vai de 1, depois vai para 2, para 3, para 4, para 5, ou seja, o valor dele sempre vai ser maior do que 1. E a condição para que ele continue a repetir é que o i seja maior do que zero, esse for aqui, pessoal, vai entrar no loop finito, tá? Vou pegar aqui, ó, pegar uma questão aqui que eu fiz, ó, só para mostrar para vocês o que vai acontecer com esse for, tá? Vou executar aqui, ó. Ó, ele tá imprimindo, esse é um bom dia, ele é tudo loop finito, tá? Porque o i nunca vai chegar, porque quando é que esse for vai parar, professor? Quando essa condição for falsa, ou seja, quando o i for menor ou igual a zero, tá? Mas só quando o i começa de 1 e eu estou incrementando, ele nunca vai ser, essa condição nunca vai ser falsa, tá? Deixa eu ver outra situação que eu vou ter aqui, ó. O i começando de 1, tá? I começando de 1, e decrementando o meu i, e o i for menor ou igual a 10. Repare essa outra situação que eu botei aqui, tá? Ele também nunca vai parar. Por quê? Porque a condição para que. Repare que essa condição não é a condição de parada. Essa condição aqui vai ser a condição que, quando for verdadeira, o for vai continuar repetindo. Ou seja, e o for vai continuar repetindo enquanto o i for menor ou igual a 10. Só que como o i começa de 1 e eu estou decrementando, então essa condição nunca será falsa, né? Ou seja, ele vai entrar no loop finito, né? Ou seja, aqui ó, ele está sempre imprimindo, esse é um bom dia, esse é um bom dia, tá?
A outra situação que eu botei, né, por mais estranho que pareça esse código, tá, pessoal? Por mais estranho, ele é permitido. Até na aula, como eu expliquei, o for eu falei, né? Que o for ele tem três partes, né? Três partes. Eu até falei que a única coisa que é obrigatória é o ponto e vírgula e os parênteses, né? O resto não é obrigatório. Por exemplo, aqui, ó. Eu botei o meu for e criei a variável de interação, né? De repetição, igual a 1. Botei o i menos menos. Só que aqui a parte da condição eu deixei em branco, né? E pode, professor? Pode, né? Só que vai acontecer o seguinte, né, pessoal? Esse meu código aqui, não, eu mandei foi avaliar, desculpa, isso aqui. Ele vai entrar no loop finito, porque qual é a condição? Tá? No que você deixa esse branco, é como se tivesse aqui, ó, um true. A gente sabe que no C não tem isso, é como se tivesse um, tá? Ou seja, fosse verdadeiro, né? É como não tem condição, ele vai considerar que isso aqui é verdade. Então, ou seja, isso aqui vai entrar no loop finito. Ok, pessoal? Outra que eu botei aqui, ó. É quando não tem o incremento ou decremento da variável de interação, tá? Ou seja, o i começa de 1, a condição para continuar a repetição é quanto o i menor ou igual a 10, tá? Mas o i não é alterado, né? Ele não é incrementado, não acontece nada com ele. Então, o que, que vai acontecer? O i sempre vai ser 1. Tá? Logo, essa condição sempre será verdadeira. E o for vai entrar no loop infinito, tá? Repare que não, isso não quer dizer que eu não possa deixar o incremento e decremento em branco, tá, pessoal? O i poderia ser muito bem alterado aqui dentro, se uma condição, por exemplo, se uma condição for atendida, tá? Eu faço o i incrementar. Vai ter situações que você pode não querer que o incremento do i seja feito no próprio for, mas seja feito dentro da repetição se uma determinada condição for satisfeita. Ok, desde que você garanta que essa condição seja, em algum momento, seja satisfeita para que o i venha a ser superior ao 10 para o for parar, beleza, tá? Não tem problema. Eu estou mostrando aqui uma situação que dentro do meu código o i não é alterado, como aqui, e consequentemente o i sempre vai ser 1. E logo esse meu for vai entrar num loop infinito. Ok, pessoal? A outra situação que eu botei, que é a mais louca, né? Mas é possível, é quando você deixa tudo em branco, tá? Deixa tudo em branco aqui, ó. E nem precisa desse espaço. Eu botei o espaço só para enfatizar que tá aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Ele vai deixar, só que de novo vai entrar no loop finito, tá? Ok? Claro que isso aqui eu só estou deixando, mostrando situação que é permitido na linguagem, mas você não vai fazer isso, tá, pessoal? Você não vai botar um for tudo em branco aqui, pelo amor de Deus. Só dou uma mostrando, vocês tomarem cuidado. E são cenários, tá? E o loop, que o for vai entrar no loop infinito, tá, pessoal? Beleza? Então aqui eu estou falando sobre, depois é sobre variável somatória, mas eu já expliquei, mas caso você tenha alguma dúvida ainda, aqui eu explico sobre essa questão da variável somatória, tá? Que é importante. E aí eu deixei aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, essas três questões. Eu deixei uma questão para vocês fazerem, que valendo a presença da aula de hoje, tá? Só voltar aqui a questão. Ctrl. Então é isso, pessoal. Um abraço e falou, pessoal.